minutos. Agora a gente recebe aqui no nosso estúdio a médica psiquiatra Mariélia Barbosa Leal de Freitas, e o nosso assunto com a Mariélia é o TDAH. Você já deve ter ouvido falar, Mariélia, eu acho que nunca se ouviu falar tanto em TDAH como agora, né? O que é, na verdade, esse transtorno de déficit de atenção e hiperatividade? Por que tem muita gente falando sobre isso? Porque tem aumentado o número de diagnósticos feitos em adultos. Há um registro desse aumento, por exemplo, segundo o SUS, em 2023 foram registrados 1 milhão de atendimentos ambulatoriais relacionados ao TDAH. Entre janeiro e outubro de 2024, esse número já chega a 771.116 atendimentos. É muita coisa. Bom, é claro que não é novo esse diagnóstico, mas assim, por que você acha que tem mais gente falando sobre isso, Mariélia? Bom dia. Bom dia, Cíntia, né? Um prazer estar aqui com você e falar sobre TDAH. É muito louvável a gente falar de TDAH, porque realmente é um tema que é muito falado, mas as pessoas precisam entender mais. E ouvir de um especialista é bem interessante, até para a gente ter uma opinião um pouco mais, digamos assim, esclarecida a respeito do que é o TDAH, né? O TDAH é um transtorno do neurodesenvolvimento, né? A sigla significa transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Não é um transtorno novo, mas tem sido diagnosticado com maior frequência. Tem chegado bastante no consultório pessoas com dúvidas, né? Até porque eu acredito que as redes sociais batem muito nessa tecla. Hoje a gente tem muito mais acesso à informação. Então, por ter a internet com muita informação a respeito desse tipo de transtorno e outros transtornos da psiquiatria também, a pessoa ela pode ler, né, aqueles sinais e sintomas, se identificar e a partir dali achar que tem aquele transtorno e buscar um profissional, né? E a partir do momento que ela se identifica com o transtorno e busca um profissional, tem mais chance dela realmente receber aquele diagnóstico após uma avaliação bem criteriosa e bem detalhada do psiquiatra. Então, eu acredito que essa informação, né, essa divulgação que ocorre nas redes fez com que realmente o transtorno ficasse um pouco mais notado, a pessoa identificasse e buscasse, né, um profissional para uma avaliação qualificada. Entendi. Bom, não é o diagnóstico de TDAH não é o fim do mundo, né? Mesmo para adultos, assim, que é aqui a nossa pauta hoje. Mas como é que fica a vida dessa pessoa e o que pode levar a esse diagnóstico? E eu lhe pergunto isso porque tem vários vídeos na internet, vários vídeos em redes sociais de pessoas dizendo: veja se você tem TDAH, faça o teste dessa forma, ou as pessoas adotando algumas atitudes, algumas posturas, dizendo: isso aqui é o que uma pessoa com TDAH faz, ou como é que você faria. Então, assim, todo mundo que se confunde, todo mundo que tem em algum momento assim, que é uma pessoa desatenta, né? Já se autodiagnosticou com TDAH, né? Exatamente. Por causa desses vídeos. Cíntia, e eu sempre falo isso no consultório, né, quando eu atendo os pacientes, o tanto que é importante a gente fazer uma avaliação muito criteriosa. Volto a bater nessa tecla, porque justamente tem casos onde o diagnóstico é correto, mas também tem aquele diagnóstico, talvez, onde a avaliação não foi feita de uma maneira tão detalhada. Na psiquiatria, a gente trabalha com o que a gente chama de anamnese, porque a gente não tem exames, por exemplo, de imagem, né? Testes no TDAH, eles servem simplesmente para dar um rastreio, meio que para dar um norte, um direcionamento. Mas não existe um teste diagnóstico para o TDAH, né? Então, assim, o diagnóstico do TDAH é clínico, é feito por uma avaliação em consultório, com o psiquiatra. E essa avaliação, muitas vezes, se a pessoa ela pega e lê somente o que tem de conteúdo nas redes sociais e na internet, ela vai achar que tem. E eu já fiz até um post uma vez falando sobre isso. Nem toda dificuldade de atenção ou nem toda hiperatividade ou impulsividade é TDAH. Você pode ter um déficit de atenção e aquilo ali se decorrente de um grau de ansiedade mais intenso, de uma noite de sono que não está legal, né, de uma rotina muito estressante, de deficiência de vitaminas. Então, tem outras coisas que também pode dar déficit de atenção, que pode realmente cursar com hiperatividade. Então, é por isso que é importante a avaliação, né? E aí, assim, os impactos, quando você falou a questão do rótulo, né? Eu sempre falo que, independente de qualquer diagnóstico, transtorno do pânico, TDAH, depressão, esquizofrenia, transtorno bipolar, o paciente ele não deve se rotular.
Existe uma pessoa, um indivíduo, que tem toda uma história, e ele não deve se resumir a um rótulo de um diagnóstico, né? Lógico, se ele descobriu, por exemplo, que aqui a gente está tratando de TDAH, que tem esse diagnóstico de TDAH, até um certo ponto é até libertador, às vezes, descobrir que tem. Por quê? Porque, às vezes, ele vai ter prejuízos que ele nem sabia, comportamentos, né? Maneira de lidar com as pessoas. Porque, por exemplo, uma pessoa com TDAH na vida adulta, ele pode ser uma pessoa, aparentemente, que soa como descompromissada, porque atrasa, porque esquece compromissos, né? Porque às vezes não consegue anotar as coisas, não tem aquela rotina, não tem organização. Então isso vai soar o quê? Como uma pessoa desinteressada, que é desatenta, que é distraída. E a pessoa, né, viveu a vida toda desse jeito. E viveu a vida inteira. Você falou assim. Que é libertador, né? Exatamente. Então, a partir do momento que você se identifica, né, e entende aquilo que você tem, você vai traçar planos e estratégias para poder lidar com aquilo, né, para ter uma qualidade de vida melhor. Isso a gente está falando do perfil mais desatento, que é aquele mais desligado, mais aéreo, mais distraído. Mas vai ter aquele também que é mais hiperativo, mais impulsivo, que é aquele que às vezes fala coisas, né, sem, digamos assim, desconexo. Né? Então, tem um exemplo que a gente sempre vê na internet, que alguém diz bom dia e a pessoa responde algo nada a ver. Algo, né? Nada a ver, exatamente, por agir às vezes no impulso, né? Isso. Não ter aquela capacidade de esperar, né, de ouvir o outro. Às vezes ele atropela a fala da pessoa, ou então ele tem apagões, tem branco, porque no TDAH, muitas vezes o cérebro está muito agitado, com muito pensamento, né? E tem o que a gente chama de arborização do pensamento. Ele começa a falar de um assunto, depois vai para outro, e aí ele não consegue manter aquele foco, aquela atenção. É por isso que é difícil para ele sentar, estudar, né, fazer essas tarefas. Então, a partir do momento que ele consegue ter aquela noção do diagnóstico, fazer um bom tratamento, né, isso vai ajudar bastante a qualidade de vida. Nas relações, autoestima, tudo isso pode se afetar. E tem tratamento, doutor? Tem tratamento, né? O tratamento geralmente do TDAH, ele é multiprofissional. Primeiramente existe, vamos falar da parte farmacológica, né? Existe o tratamento farmacológico do TDAH, que a primeira linha de medicamentos são o que chamam de medicamentos psicoestimulantes. Eu acredito que já deve ter ouvido falar na Ritalina, no Venvance, né? Essas são medicações que são primeira linha para o TDAH. Mas, né, tem que ter todo um porém. A gente tem que avaliar, tem que ver se aquele perfil de paciente que tem aquele TDAH é candidato para usar a Ritalina, que é o metilfenidato, a substância, Entendi. Ou a lisdexanfetamina, que é o Venvance, né? Porque o que acontece? Tem pessoas que têm TDAH e têm comorbidades com ansiedade, comorbidade com depressão, com transtorno do pânico, transtorno de humor. E dependendo da comorbidade que o paciente carrega junto ao TDAH, determinadas medicações podem até piorar. Tem pacientes que às vezes têm TDAH e têm ansiedade associado. E ele pode tomar um Venvance e dizer, doutor, eu estou ficando mais ansioso, mais irritado, ou tendo oscilações de humor. Então você vê que talvez aquela medicação não possa ser tão benéfica para ele. Então sempre você analisar aquele perfil de TDAH e as comorbidades que vêm junto do TDAH. A primeira linha são essas medicações. Tem uma medicação que é chamada atomoxetina. Ela não é uma medicação nova, já tinha nos Estados Unidos, mas ela veio para o Brasil esse ano, né? Então, ela é muito vantajosa para esse perfil de paciente que tem o TDAH com ansiedade e que muitas vezes ele não se beneficia dessas medicações estimulantes, né? Ou então para pacientes que têm oscilação de humor, que tendem a ter um perfil mais irritado, mais impulsivo. Então, assim, o tratamento tem a parte medicamentosa, tem um acompanhamento que ele vai fazer de maneira regular com o psiquiatra, o acompanhamento psicológico, que é fundamental, né? Uma das abordagens psicológicas de bastante evidência é a terapia cognitivo-comportamental, que é a TCC, né? Ela é muito boa para quem tem TDAH, porque TDAH precisa de rotina, precisa de foco, de organização, que é coisa que ele naturalmente não tem, né? E no acompanhamento psicológico, de regulação emocional. Então, tudo isso ele vai conseguir trabalhar, né, no acompanhamento psicológico. Isso aqui a gente está falando mais no adulto, mas se a gente for falar lá da criança, se tiver alguma alteração na parte da linguagem, pode ir para um fonoaudiólogo. Se tiver alteração na parte do rendimento escolar, ir para um psicopedagogo, né? E por aí vai. Mas para o adulto ele já pode ter dificuldade no trabalho, se tiver na faculdade, dificuldade no rendimento também na faculdade, por aí vai. Doutora, a gente vive hoje praticamente assim uma epidemia de doenças mentais, né? Pela quantidade de pessoas e de como isso, mesmo com todo o preconceito que ainda cerca esse tipo de doença, mas é quase uma rotina na vida das pessoas tomar algum tipo de medicamento, né? Isso é fato, os números mostram isso. E eu queria saber, então, no caso do TDAH,
e também assim tomando todo o cuidado para gente, o que ela vai dizer não é, se você se identificar não quer dizer que você tenha, mas é assim, é a orientação. Primeiro procurar o profissional, mas em que momento assim, que pessoa distraída, que pessoa desatenta você recomenda que procure? Então. Qual é o limite entre o que a gente poderia considerar que isso é uma coisa normal de momento, né? Como você falou, a noite mal dormida, a falta de um desequilíbrio de alguma vitamina, ou é porque realmente ali precisa, de fato, você procurar um profissional? No caso do TDAH, né, como é uma doença do neurodesenvolvimento, ela vai se manifestar a partir da infância. Então, já é aquele paciente onde ele vai ter todo um histórico de vida, né? Porque o que está confundindo e fazendo muita pessoa e às vezes buscar o profissional psiquiatra é porque leu sobre o déficit de atenção, se identificou com aqueles sinais e sintomas, mas no momento atual. E quando a gente vai pesquisar todo o histórico prévio, ele vai dizer, não, na minha história de infância, adolescência, nunca tive nenhum tipo de prejuízo comportamental, de pensamento, de rendimento escolar. Então, realmente não bate com o diagnóstico do TDAH, né? Então, essa parte de saber que o diagnóstico do TDAH, ele já tem que ter a manifestação de sinais e sintomas desde a infância, já é um ponto que o paciente ele tem que linkar. E para essa questão, né, de saber assim, qual é o limite. Isso na psiquiatria é uma coisa que para nós é sempre um desafio, né? Porque o comportamento humano, ele é sempre, como eu sempre digo aos pacientes, o comportamento humano ele tem um leque de opções, né? Vai ter desde aquela pessoa mais retraída, até aquela pessoa mais expansiva, até aquela pessoa mais naturalmente um pouco irritada, o pavio curto e por aí vai. Então, isso são temperamentos, comportamento, personalidade. Ok. Mas o que é que faz a gente chegar e dizer, não só para o TDAH, mas para qualquer transtorno psiquiátrico? Quando aqueles comportamentos ou alterações de pensamento, sinais e sintomas estão gerando prejuízo, esses são dos critérios. E sofrimento, né? Sofrimento para a pessoa que está vivenciando aquilo e para as pessoas ao redor, e está gerando impacto. Impacto nas relações, impacto no trabalho, né? Impacto no dia a dia, se for para um estudante, impacto na faculdade ou na escola. Então, esses são os critérios que a gente utiliza. Está tendo déficit de atenção, está com insônia, está com distraibilidade, está gerando sofrimento, está alterando seu rendimento na faculdade, sua socialização, aí é o momento de você buscar o psiquiatra, né? Até isso serve para ansiedade, para pânico e depressão. Quando esses sintomas já estão gerando muito sofrimento, impactando no dia a dia, tem que buscar uma avaliação mais assertiva. Entendi. E o caminho certo, gente, embora seja realmente muito bom a gente ver os vídeos, né? Que ninguém está condenando rede social, mas de fato, só o profissional vai dizer qual o medicamento, nem sempre é o mesmo que a sua amiga usou, ou que a pessoa que você conhece utiliza e que deu certo para ela, porque assim, cada caso é um caso diferente, como disse aqui a doutora Mariélia. Muito obrigada pela entrevista. Eu que agradeço, tudo bom. Muito bem, olha, às 8h21, deixa eu trazer